Fala amigos, tudo bem? Professor Jonas Mendes, estamos aqui nessa ocasião para falarmos um pouquinho sobre o processo de racionalização que se abateu no Ocidente, mais especificamente na época da modernidade. Vamos elencar aqui um pensador importante para entendermos essa época, processo de racionalização do Ocidente, como que a cultura foi afetada, como que a visão a respeito do próprio homem foi afetada. Então nós temos aí uma mudança significativa na antropologia, porque o próprio conceito de homem, de alguma maneira, também vai ser extremamente, fortemente afetado por esse processo de racionalização ocidental. Nós temos também a cultura que vai ser drasticamente afetada. Temos teóricos, por exemplo, como a Escola de Frankfurt, que estuda a cultura e mostra como que a cultura passou a ser um bem de consumo na modernidade. Então a cultura ela passou a ser um bem de consumo, de maneira que a própria cultura é manipulada segundo a vontade de grupos que desejam exercer domínio sobre uma maioria. E a cultura agora ela promove um processo, inclusive, de padronização, um processo de massificação. Isso é muito interessante. Então, isso também está ligado à modernidade, ao processo de industrialização, urbanização. Como que seria essa ideia de uma cultura que, de alguma maneira, trabalha para promover uma padronização das vontades? Bom, a cultura, de alguma maneira, o conceito que de indústria cultural da Escola de Frankfurt é interessante para explicar essa relação. Você tem, por exemplo, a cultura, ela é produzida agora, ela é produzida segundo a vontade de certos grupos para, de alguma maneira, exercer uma influência formando mentalidades e vontades e desejos. Então, a nossa vontade, o nosso desejo, aquilo que nós queremos, de alguma maneira, já é resultado dessa cultura que foi forjada dessa maneira para que nós desejássemos tais coisas. Então, você tem aí a indústria cultural trabalhando para formar vontades, desejos, mentalidades, de acordo com como eles querem, da forma como bem entendem. Então, quando lançam um produto, por exemplo, um bem de consumo, o que eles vão fazer? Vão trabalhar através da mídia, da cultura e tudo mais, vão trabalhar para que nós, de alguma maneira, desejemos aquele produto, para que possamos ter vontade de adquirir aquele produto. E isso já não é difícil hoje em dia, porque a nossa vontade foi padronizada. Então perceba, nós geralmente quase que queremos as mesmas coisas. Geralmente quase que desejamos as mesmas coisas. Então vejam as músicas, por exemplo. As músicas que estão fazendo sucesso são o quê? As músicas que falam de traição. Então agora todas as músicas vão falar de traição, porque é o que está fazendo sucesso, todo mundo quer. Se tornaram bem semelhantes. O processo de massificação da vontade, do desejo, funcionou muito bem, e a cultura trabalha para isso, para eliminar as idiosincrasias, as especificidades. Eles querem promover uma padronização, uma universalização do gosto, da vontade. Então, veja as comidas, por exemplo. As comidas que fazem sucesso, geralmente, são as comidas que, bem dizer, quase todos comem. Há uma variação, mas a variação em grandes escalas. Então você consegue encontrar uma padronização das vontades na música, na comida, nas vestes. Então a moda promoveu isso. Promoveu aquilo que Gilles Lipovetsky vai chamar de império do efêmero. Vivemos movidos pela efemeridade da aparência que a moda proporcionou. Somos aquilo que os outros veem em nós. Então, de fato, a minha essência é a minha aparência. Então você percebe que a modernidade ela está promovendo uma série de relações superficiais. Mas vamos por partes. Bom, o que seria esse processo de racionalização que se deu na modernidade? Max Weber ele fala que a modernidade ela é marcada pela razão, que ele chama, né? O processo de razão, ou racionalização, que é a razão direcionada a fins. O que seria essa razão direcionada a fins? A razão direcionada a fins é a razão que escolhe os melhores meios para se atingir determinados fins. Quando você tem um objetivo, por exemplo, você escolhe os melhores meios para se atingir determinado objetivo. Então é uma razão visando a fins, certo? Max Weber fala.
E Max Weber fala também que existe a razão visando valores. A ação racional visando fins e a ação racional visando valores. A ação racional visando fins é o tipo de ação movida, né, quando você tem um certo objetivo e você escolhe os melhores caminhos para se atingir determinado objetivo. É uma ação racional visando fins. A ação racional visando valores é quando eu vou agir de acordo com os valores e princípios que tenho. Certo? Uma ação racional visando valores. Então, eu ajo de acordo com os valores e princípios que tenho, sejam morais, religiosos ou qualquer outra coisa mais. Max Weber fala também que existe a ação afetiva e a ação tradicional. A ação afetiva e a ação tradicional está circunscrita ao âmbito familiar, ao âmbito dos amigos, aquele círculo que nós temos mais íntimo. Né? Então você age ali movido pela afetividade, tem as suas tradições e tudo mais. Só que na cidade, e principalmente com a modernidade, o tipo de relação que se dá entre as pessoas é a relação movida pela razão, pela ação racional visando fins. Nós nos relacionamos uns com os outros meramente baseado no princípio da utilidade. Então, o pragmatismo ele ganhou vez e força em nossa sociedade. George Simmel, em seu livro Filosofia do Dinheiro, ele vai mostrar como que o dinheiro ganhou um status tão poderoso em nossa sociedade que o dinheiro se tornou uma espécie de divindade. O dinheiro é o mediador das nossas relações. Nos relacionamos uns com os outros a partir do dinheiro. É ele que manda. George Simmel, inclusive, vai dizer, em seu livro A Metrópole e a Vida Mental, que a lógica do mercado invadiu as relações pessoais de maneira que a forma como nós nos relacionamos uns com os outros é da mesma forma como nós compramos um objeto, por exemplo. Não estamos preocupados mais com o princípio da afetividade. Nós não conhecemos mais o nome, não sabemos mais o nome de ninguém, quase. Não conhecemos mais as pessoas que moram do nosso lado, os nossos vizinhos. Então você percebe que a racionalização ela se tornou tão frequente que a forma como nós nos relacionamos com os outros é uma forma fria, vazia de sentido, sabe? Estamos distantes. O grande problema com isso é que a violência também se intensifica nisso aí. A violência também ganha espaço, a violência também ganha lugar. Zygmunt Bauman, ele vai dizer, em seu livro Cegueira Moral, ele vai dizer que o mal foi naturalizado, a violência foi naturalizada. E a violência foi naturalizada por quê? Simplesmente porque nos tornamos indiferentes uns aos outros. Nós não nos importamos mais com as outras pessoas, entende? Esse processo está atrelado justamente à racionalização moderna. Max Weber ele fala que a modernidade é marcada pelo desencantamento do mundo. É quando o mundo perde o sentido para a gente. Sabe? O mundo deixa de ser um lugar todo coerente, com sentido, parecendo um universo encantado, em que nós habitamos e que tudo faz sentido, tudo tem o seu lugar, a sua lógica de ser. Não. Agora não. A forma como nós olhamos para o mundo é um olhar capitalista. O olhar do explorador. Eu não vejo uma árvore, eu vejo uma cadeira, uma mesa. Algo que eu posso vender, explorar, vender, lucrar. Então a lógica do lucro, ela invadiu as relações sociais e invadiu a natureza também. O homem ele se relaciona com a natureza visando lucros. Ele pensa o que ele pode tirar dali, o que ele pode transformar em dinheiro. Então é assim que funciona a sociedade moderna. E a grande consequência disso, dessa escalada, é que, como eu já disse no início, a própria cultura vai ser afetada, e o próprio conceito de homem também. O homem, ele vai ter agora, vai passar por aquilo que vai ser chamado de objetificação do ser. Inclusive, quem fala sobre isso também é o próprio Max Weber. Mas Erich Fromm, ele tem um livro interessante, Ter ou Ser, onde ele trata dessa questão. Ele mostra como que, de alguma maneira, as pessoas elas foram tão influenciadas por essa lógica mercadológica, essa lógica do dinheiro, da compra, do consumo, que é a lógica capitalista, inclusive, fomos tão influenciados por essa lógica que nós pensamos não mais no ser, mas no ter. E muitas vezes até confundimos, ele diz que até usamos as palavras de forma errada. Por exemplo, eu digo, eu tenho uma doença. Não, eu não tenho uma doença, ele vai dizer. Você está doente. A doença não é algo que você tem. Ela não é uma propriedade que você tem. Mas a nossa mente está tão voltada para essa lógica do ter, do possuir, que a gente fala que tem até aquilo que não pode ser possuído.
Por quê? Porque já isso pertence ao nosso imaginário social. Se tornou nosso, é próprio nosso. Então, o homem foi objetificado. O ser humano foi objetificado. E os objetos ganharam vida. Os objetos ganharam vida. E o ser humano foi objetificado. O seu ser foi objetificado. Nos tornamos objetos. E objeto você pode usar. Objeto você usa. Kant dizia que coisas nós trocamos, vendemos, mas homens não. Pessoas não. Pessoas não trocamos. Pessoas não vendemos. Porque pessoas não são objetos. Pessoas nós valorizamos. Só que a relação foi tão invertida que hoje em dia nós usamos as pessoas e valorizamos as coisas. Isso é uma lógica moderna. A escola de Frankfurt ela vai se levantar justamente contra isso, mostrando como que na modernidade o homem explora o homem, trata o outro como se fosse um objeto. Isso é uma coisa muito séria. E a cultura que foi erigida nessa época, ela favorece esse processo de dominação. Então, por isso que a antropologia também vai se preocupar com a cultura, entender a cultura, interpretar a cultura. Você tem, por exemplo, Clifford Geertz, que vai dizer que nós devemos olhar para a cultura e interpretar a cultura como interpretamos um texto, por exemplo. Entender a cultura. Ele vai dizer que a cultura é uma teia de significação que o homem construiu e na qual está preso, inclusive. O homem se move através da cultura. A cultura é que forma a nossa concepção, nossa visão de mundo. O Benedict Ruth, por exemplo, antropóloga, ela vai dizer que a cultura são as lentes através das quais os homens enxergam todas as coisas. Ela é uma lente através da qual enxergamos todas as coisas. Ela, inclusive, diz que o homem é um frutozinho da cultura. É a cultura que forma o homem. As nossas estruturas cognitivas vêm da cultura a qual estamos inseridos. Então é importante que a cultura tenha uma formação sadia também. Mas se a cultura se tornou um bem de consumo, é movida por essa lógica da exploração, do capitalismo, da objetificação do ser, então nós também aprenderemos a pensar assim e reproduziremos isso. Porque nós reproduzimos aquilo que aprendemos. Peter Berger ele vai dizer que antes do homem estar na sociedade, antes do indivíduo estar na sociedade, a sociedade precisa estar no indivíduo. Esse é um processo de enculturação ou endoculturação, como Christopher Dawson chama, por exemplo, que é o homem aprendendo e sendo educado dentro de uma cultura, sendo formado dentro de uma cultura, para depois viver em sociedade e reproduzir aquela cultura. Ele vai reproduzir aquilo que aprendeu, certo? O próprio Emile Durkheim falava sobre isso. Ele dizia que o fato social está na sociedade e não no indivíduo. Mas nós somos educados e aprendemos isso. Nós vamos acabar sendo reprodutores desse sistema. Então o processo de racionalização moderno justamente surge com essa lógica consumista. Porque a modernidade ela inaugura uma nova forma, que é a forma de produção em massa. Algo que na Idade Média não existia. Produção em massa como você tem na modernidade, por exemplo. Agora você produz muita coisa. Na modernidade, você tem, por exemplo, produção de celulares em massa. Você produz muitos celulares, muitos celulares. Agora, iguais, inclusive, semelhantes uns aos outros. Agora, quando você pega, por exemplo, na Idade Média, tudo era único. Cada uma bota, por exemplo, uma botina, qualquer utensílio que era produzido, ele era produzido de forma única. Na modernidade, não. Na modernidade, há uma massificação na produção. Eles são feitos em séries. Tá? Isso, de alguma maneira, perde um pouco da autenticidade daquilo ali que você está fazendo. Porque você reproduz em série, então há uma espécie de padronização. E aí a gente volta àquela mesma conversa. A padronização, porque os bens de consumo são padronizados, a produção em série. Você tem agora milhares de roupas que são produzidas em séries e são iguais. Milhares de sapatos que são produzidos em séries e são iguais. E as pessoas compram e todas estão se vestindo do mesmo jeito, andando da mesma forma. E a cultura promove isso, a mídia trabalha justamente para que a nossa mente seja uma mente massificada também, para que a nossa mente também funcione dentro dessa padronização, para que pensemos as mesmas coisas, desejemos as mesmas coisas, tá? Para que pensemos sempre as mesmas coisas. Então o processo de racionalização moderno, inclusive, está atrelado a um processo de massificação também.
Porque essa razão que está trabalhando na modernidade, a escola de Frankfurt vai chamar de razão instrumental. Razão instrumental. Que é uma razão que é uma espécie de instrumento que trabalha no processo de subjugação do próprio ser humano. Ok? Então, meus amigos, uma reflexão aí para nós um pouquinho sobre a modernidade. Espero que tenha ficado claro para vocês. Um abraço.